na primeira carta aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos começar o capítulo de número 3 e pretendo, com a ajuda de Deus, ir até o final do capítulo 3, se assim o Senhor Jesus permitir, e depois, a partir do capítulo 4, a gente vai começar mais uma maratona de versículos picadinhos, porque lá tem muitos assuntos muito importantes para a gente. Então, capítulo 4 e capítulo 5 deve se estender um pouco, mas o capítulo 3 eu acredito que a gente conclui hoje. Todos encontraram? Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 3, do verso 1 até o verso 13. Primeiro versículo e o segundo dizem assim: Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Meus irmãos, nós temos aqui no capítulo 3 a continuidade do histórico que Paulo está dando, das ações que ele tomou quando ele se ausentou da cidade de Tessalônica. Os irmãos já sabem que após passar cerca de 3 semanas em Tessalônica, Paulo foi para a cidade de Bereia. Ali ele pregou o Evangelho mais uma vez e depois ele foi até Atenas. Então ele teve uma série de impedimentos que não deixaram que ele voltasse até Tessalônica pessoalmente. Nós vemos aqui agora no verso 1 e no verso 2 que Paulo afirma que ele já não podia suportar ficar sem ter notícias daqueles irmãos. Então ele envia Timóteo, seu cooperador, aquele que começou o trabalho com ele, para que pudesse buscar notícias a respeito dos irmãos. E é muito interessante nesses 2 primeiros versos, ao mencionar Timóteo, que Paulo afirma que ele é irmão e afirma que ele é cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. E eu comecei a pensar, dentro desse tema, no importante papel que nós temos como cooperadores na obra de Deus. Eu estou aqui diante de muitos cooperadores na obra de Deus, alguns nomeados para funções específicas na igreja, e outros que, apesar de não terem sido nomeados para tal, têm dado uma sublime contribuição para o avanço do Evangelho da Graça. Então nós somos cooperadores, e eu vejo aqui quando Paulo menciona o trabalho de Timóteo, ele determina aqui o que Timóteo haveria de fazer nessa ida até Tessalônica. E o final do versículo 2 ele diz assim: primeiro, para fortalecê-los, e segundo, para dar-lhes ânimo na fé. Então o papel de um verdadeiro cooperador na obra de Deus, ele pode ser muito bem descrito nessas 2 afirmações aqui. Um cooperador é aquele que é enviado para fortalecer, e aquele que também é enviado para dar ânimo na fé. Quantos aqui precisam ser fortalecidos aqui nessa noite? Então o papel do cooperador é fortalecer. O que significa essa palavra fortalecer? Significa tornar mais forte. Então é pegar alguém e tornar essa pessoa mais forte do que ela já é. E como que nós podemos fortalecer alguém dentro do âmbito cristão? Como que eu posso pegar um cristão e tornar esse cristão mais forte do que ele já é? Eu anotei algumas coisas aqui. A primeira, através da pregação da doutrina bíblica. Quantos irmãos gostam de doutrina aqui? Dão glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Doutrina bíblica é um dos principais alimentos para que as ovelhas de Cristo se tornem mais fortes. É poder comunicar para aqueles que são da fé as verdades elementares a respeito do Evangelho. Então a igreja ela é forte quando ela tem um ensino doutrinário forte. Nós vemos muitas igrejas, irmãos, minguando, porque abandonaram o estudo sistemático da Escritura. Então, muitos lugares que você vai, os cultos regulares, eles seguem uma rotina. Então, no domingo à noite, você escuta que as promessas vão se cumprir na sua vida. Na terça à noite, você escuta que Deus vai te dar vitória. Na quinta à noite, você escuta que o milagre vai acontecer. E na Santa Ceia, você escuta que você tem que examinar-se a si mesmo. E elas estão assim. E vai, e vai, e vai. E aí você pergunta para o cristão: mas você é salvo do quê? Ah, não sei, falaram que eu sou salvo.
Mas o que é pecado? Eu não sei. Acho que pecado é jogar na loto. Deve ser, porque lá na minha igreja ninguém joga. Mas você entende alguma coisa em plano da salvação? Plano? O único plano que eu conheço é o plano lá da firma, o plano anual de trabalho. Então a gente vive um tempo de um cristianismo muito superficial, porque as ovelhas não têm sido fortalecidas com o ensino sistemático da Escritura. E como nós precisamos, irmãos, ensinar sistematicamente a palavra de Deus. Nós precisamos parar de ter medo de temas que às vezes assustam as pessoas e voltar a pregá-los com muito vigor, para que as ovelhas estejam saudáveis na casa de Deus. Porque se nós mantermos as ovelhas com essa dietinha rasa, elas não vão crescer, elas não vão frutificar. Agora, aqueles que são as ovelhas de Jesus de verdade, a palavra pode vir de qualquer natureza. Ela pode ser uma exortação, como ela pode ser uma consolação. A ovelha come feliz, porque ela quer crescer, ela quer conhecer mais a respeito do Senhor Jesus. Então o papel do cooperador é fortalecer, através da pregação da doutrina, através do ensino sistemático, através do pastoreio. Irmãos, nós precisamos o tempo todo procurar incentivar as pessoas que são da fé a serem mais dedicadas do que são, mais consagradas do que são. A gente não pode se conformar de ver um irmão se arrebentando e ficar quietinho, não, ele ali e eu aqui não. A gente tem que voltar a sofrer uns pelos outros. Se o meu irmão está em perigo, é meu dever fortalecê-lo na fé. Irmão, o caminho não é esse, vamos por aqui, vamos fazer dessa maneira. Mas nós temos vivido um tempo de muita individualidade na igreja. Deixa para lá, deixa acontecer. Nada disso. Nós somos uma família aqui dentro. Então não é deixa acontecer. Se um membro sofre, todos sofrem. Então é meu dever me preocupar sinceramente com cada membro da igreja. Você tem procurado fazer isso? Dá uma olhada à sua volta. Olha quantos rostinhos que faz tempo que você nem a paz do Senhor dá para essa pessoa. Vamos começar a criar relacionamentos mais fortes. Vamos vivenciar uma vida familiar aqui dentro e vamos fortalecer aqueles que estão enfraquecidos. Você tem um papel fundamental para que a igreja cresça. E ela vai crescer se você sinceramente procurar fortalecer aqueles que estão aqui dentro. Amém, meus irmãos? Jesus pode contar com vocês nisso? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Fortalecer. A gente vai tornando as ovelhas cada vez mais fortes, mas não basta apenas fortalecer. A gente também tem que dar ânimo na fé. Quem aqui está passando dificuldades hoje? Levante a mão aí. Alguém está passando dificuldade? Quem não levantou a mão, estou muito feliz. Venha conversar comigo no final do culto, por favor. Vem me contar o segredo, como é que é esse negócio. É complicado. Então nós cristãos passamos constantemente por tribulações sem fim, problemas às vezes insolúveis que vão treinando a gente a confiar em Deus. Então é papel do cooperador também dar ânimo na fé. E como que a gente faz isso? Sendo realista com as pessoas, não deixando elas iludidas. Então a gente deve dar ânimo tendo em vista a esperança cristã. Você está passando uma dificuldade, mas é para isso que a gente foi ordenado mesmo. Que bom! Essa dificuldade mostra que você pertence a Deus, que você é de Cristo. Então levanta a cabeça, tendo em vista a esperança eterna que nós temos. Esta dificuldade vai ter fim um dia, porque está escrito que naquele dia Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Então nós precisamos dar esse ânimo. Tira o olho da terra, coloca o olho no céu, tira o olho da circunstância, coloca o seu olhar em Deus. Faça o que a Bíblia ensina, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Se você olhar para a circunstância, ela vai sempre parecer muito grande. Mas se você olhar para Cristo, não tem problema maior do que Ele, você vai caminhar. Então o papel do cooperador é ser essa pessoa que anima, que dá o ânimo para os irmãos. Agora o que tem de cooperador pessimista por aí, irmão Levi? Você chega nele assim: irmão, ora por mim, tá difícil. E ele fala: tá mesmo, né? Tô arrebentado, tô quase desviando. Que raio de cooperador é esse? Irmão, ora por mim, que
comigo mais não. Então a gente está vivendo um tempo de crentes que não tem fé, crentes pessimistas, crentes para baixo. Nada disso. Anime as pessoas. Anime. Alguém chega em você muito triste, se você não tiver nada de muito extraordinário para falar, usa a fórmula mágica dos crentes. Jesus vai dar a vitória para você. Aguenta, suporta, passa um pouco mais, sofre um pouquinho mais, Ele vai te ajudar no tempo certo. Mas não deixa ninguém passar por você e ficar pior do que chegou. Nós precisamos ser aquelas pessoas que animam. Então anima quem está do seu lado aí, dá um abraço nele e fala para ele assim: olha, você vai vencer, Jesus vai te ajudar, vai dar certo, vai para frente, Deus está nesse negócio, vai acontecer, Jesus está no controle. Se não deu certo agora, vai dar certo amanhã, mas não desista, aleluia. Se a porta não abriu, ela vai abrir daqui para frente, calma, fica tranquilo, aleluia. Então vai animando as pessoas. Agora a gente vem para a igreja, parece que chupou limão sem açúcar, uma cara emburrada, uma cara amarrada, olha feio, olha torto para todo mundo, tá a mensagem sendo pregada, tá aí com uma cara assim de sábado, assim como se nada tivesse. Não, ânimo, eu estou indo na casa de Deus, sorriso no rosto, aleluia. Eu vou cantar para Deus, sorriso no rosto, aleluia. Eu estou no culto de adoração, mãozinha pro alto, glorificando a Deus, alegria. Agora o desânimo, o que é isso, meus irmãos? A igreja não pode ser um museu de cera não, está todo mundo assim com a cara presa. Nada disso. Jesus morreu por você, derramou sangue por você. Jesus dignificou a vida humana, principalmente a da igreja, ao oferecer-se em sacrifício por nós. Então a gente precisa estar animado. E Ele vai nos animar nessa noite, para animarmos alguém. Você crê nisso? Pode adorar o nome de Jesus? Então Timóteo, ele tinha que ir para Tessalônica para fortalecer e para animar. E eu e você somos enviados a esse mundo para podermos ter esse papel, fortalecer as pessoas comunicando a fé para elas e animando-as com a esperança de que Cristo voltará um dia. Verso 3 e verso 4 de 1 Tessalonicenses capítulo 3. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Irmãos, tribulação é uma coisa que desmotiva a gente, não é mesmo? Quem que gosta de passar luta? Dá glória a Deus bem alto aí. Quem aqui daria de tudo para se livrar da luta atual? Dá glória a Deus bem alto aí. Tribulação é algo desmotivacional. Até o cristão fica desmotivado no meio da luta, é verdade. E Paulo, ele pega esse momento que Tessalônica passou, porque foi uma luta. O trabalho missionário foi interrompido. Paulo teve que ser enviado para distante daqueles irmãos. E aqueles irmãos ficaram na cidade sofrendo. Olha o tamanho da luta. Então Paulo fica preocupado. Vocês não podem ficar desmotivados. Por quê? Porque vocês devem saber que nós fomos designados para isso. O que significa essa palavra designado? Você foi ordenado por Deus para enfrentar a tribulação. Não é destinado. Embora destinado é um pouco diferente. Designado tem um significado um pouco distinto de destinado. Destinado é muito mais associado à salvação eterna. E designado fala realmente de um propósito pelo qual você, passando por ele, vai obter algo maior. Então a tribulação, ele é um desígnio de Deus para a igreja. Então a igreja vai ser um povo sofredor, um povo que enfrenta lutas, enfrenta problemas. E qual é o propósito disso? Fortalecer a nossa musculatura espiritual. Aqui os meninos que fazem musculação aqui da igreja, eu acho que eles não estão aqui, eles vão vir de domingo, né? Que tem uns bombados aqui no Carlos Lourenço, uns moços bonitos aqui. Então lá, você que faz isso, você sabe que lá tem um lema chamado No Pain No Gain. Sem dor, não tem ganho de massa muscular. Então você tem que fazer o exercício, aquilo vai causar uma ferida na sua musculatura, aquela dorzinha vai formar um músculo novo em você.
A luta é mais ou menos isso. Se você não passar por luta, você não ganha musculatura espiritual. Você fica franzino, fica raquítico na fé. Mas você vai passando por luta, você vai criando um músculo espiritual tremendo. Você vai ficando forte. Você vai ficando mais forte na fé. Aleluia! Você começa a pedir coisas para Deus maiores e obter respostas ainda maiores, porque a sua experiência vai sendo acrescentada cada dia mais. Então, a gente canta aqui no louvor, os conjuntos: eu quero ter intimidade, eu quero ser usado, eu quero ser cheio. Eu acho lindo isso. Mas quando você canta isso, você está dizendo para Deus: Deus, me passa na moenda, me espreme, me aperta. E aí a gente fala: Jesus, esqueceu de mim. Jesus, o senhor não está vendo? Então você pediu. Você quer intimidade comigo sem custo? A salvação é de graça, você vai entrar no céu pelo que Jesus fez. Agora, intimidade comigo é renúncia, é luta, é prova, é vigília, é noite sem dormir, é sofrimento. Não confunda uma coisa com a outra. Você só pode ter intimidade porque você foi salvo, mas você pode ser um salvo sem intimidade nenhuma, porque a salvação pertence a Deus. Mas a intimidade é o quanto que eu me entrego para a causa dele. E a gente está disposto a passar por isso? O homem moderno está disposto a fazer as renúncias necessárias para ter intimidade com Deus e a suportar as tribulações necessárias para crescer no seu relacionamento com Deus? Então a gente precisa passar a enxergar a luta na ótica de Deus. Diga para quem está do seu lado: eu vejo a luta de um jeito. Fala para ele: Deus vê de outro. Como que eu vejo a luta? É ruim, é chato, é triste, é complicado. E como que Deus vê a luta? É a minha escola, é o meu curso, é o meu preparatório, é o trampolim que vai colocar você um pouquinho mais perto de mim. Aleluia! Quando você ora assim: Deus, afasta a luta de mim, do céu Deus fala: coloca a luta na frente dele. Não pode escapar, porque Deus não quer que você seja menino. Então você tem que passar pelas lutas, pelas tribulações. João capítulo 16, verso 33, abra sua Bíblia. É um versículo que, se eu pudesse, eu tiraria da Bíblia, mas está lá, não pode ser tirado. Nada pode ser subtraído da revelação. E o Senhor Jesus já precaveu os dele de que nós vamos passar pela luta. Vai? João 16, verso 33. Todos acharam? Quem achou, lê pra gente bem alto. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Coisa boa, né? Esse é o versículo que não costuma estar na caixinha de promessa, não é? No mundo tereis aflições, está escrito. Isso é para você. Então você vai passar pela aflição. Irmãos, e na pedagogia de Deus você tem que entender algo, crente. Tem tribulação que você passa quieto. Tem tribulação que você pede oração na igreja. Tem tribulação que você pede oração só para o seu amigo espiritual. E tem tribulação que é melhor você dobrar o joelho e esperar na bondade de Deus. Algumas coisas que você passa, você tem que passar quieto. Bem quieto. Algumas coisas são particular de Deus com você. Se você falar, as pessoas não vão entender. Se você falar, você vai ser julgado. Vão falar até que você não tem fé. Então a tribulação chegou, você vai pedir para Deus discernimento. Deus, chegou. O que eu vou fazer com essa luta aqui? Eu vou pedir socorro na igreja de oração? Eu vou passar só eu e o Senhor? Eu vou buscar pessoas próximas espirituais para me ajudar? Irmão, tem coisas que eu passo que a minha esposa não fica sabendo. Então você tem que ter discernimento. O que você pode dividir e o que você tem que segurar para você.
porque esse discernimento torna a coisa um pouco mais fácil para você lidar. Então muitas vezes a gente perde muitas bênçãos porque a situação chega na gente e a gente sai contando para todo mundo. E quando vem, isso vira um balaio terrível, que a luta fica pior, porque agora as pessoas estão falando também, e comentando, e apontando o dedo, e julgando, e questionando. Então tem coisa que você guarda. Deus, esse aqui sou eu e o Senhor, e eu com o Senhor somos maioria, nós vamos vencer. Então ter esse discernimento, nós fomos realmente ordenados para isso, designados para isso. No mundo a gente vai ter aflição, mas podemos ter bom ânimo. O próprio Jesus diz também a respeito das lutas, sobre a dificuldade que a igreja tem na presente era. Ele falou o seguinte: olha, o mundo vai se alegrar e vocês vão estar tristes. Só que tem uma coisa: a vossa tristeza vai ser transformada em alegria, e uma alegria que não vai ser tirada de vocês. Aleluia! Então nessa presente era, talvez os dias maus sejam mais do que os dias bons, mas na perfeita era futura, aleluia, vai ser só alegria, só gozo, só satisfação. E essa é a nossa esperança. Quantos esperam esse lindo dia? Adorem o nome de Jesus. Tenha essa consciência. Então Paulo, ele tinha essa visão. Ele falou, além de ele preparar os irmãos para a natureza da tribulação, ele próprio disse: olha, como eu disse para vocês que ia acontecer, aconteceu. Como um profeta que antecipa o futuro, Paulo já havia preparado o coração daqueles irmãos para as lutas, e elas aconteceram. Verso 5, ele continua esse mesmo tema agora, dizendo o seguinte: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então eu vejo que Paulo, ele foi levado aqui ao limite. Ele diz: eu não suportando mais, eu já estava angustiado com a distância de vocês, então eu enviei Timóteo na frente. Por que eu fiz isso? Ele explica: eu queria ter a certeza que o tentador não iria seduzir a igreja, tornando inútil o nosso esforço. O obreiro, meus irmãos, eu vejo aqui nessa ação de Paulo uma característica tão importante que nós obreiros precisamos ter: a preocupação de proteger o rebanho dos ataques de Satanás. Irmãos, o diabo se levanta contra a igreja, sim ou não? Sim. Nós aprendemos na terça passada que nós não podemos ir para nenhum de dois extremos: nem ver o diabo em tudo e não ver o diabo em nada. Então nós sabemos que ele está aqui, nós sabemos que muitas vezes ele vai se levantar, e nós sabemos que dessa batalha a igreja sempre sairá vitoriosa, porque as portas do inferno não subsistirão, não vão suportar o avanço da igreja. Contudo, o adversário pode fazer com que a fé de muitos irmãos seja minada, seja destruída. Então Paulo tem essa preocupação. Eu estava pensando sobre diversas artimanhas que o adversário usa para destruir o trabalho, para destruir a fé dos crentes. Eu vou citar algumas aqui. A primeira: ele induz a igreja a um comportamento mundano, um comportamento inadequado à fé, anulando o crescimento espiritual. Quando a coisa está apertada, qual que é o primeiro pensamento nosso? Não está valendo a pena ser fiel a Deus. Por que eu vou renunciar? Por que eu vou orar? Por que eu vou buscar? Quanto mais eu oro, mais problema aparece. Quem já passou uma experiência dessa aqui já? Então, quando a gente começa a dar passos em direção a Deus, para glorificar a Deus, para estar mais perto dele, o adversário tenta nos induzir a termos um comportamento mundano. Não, larga a mão de tudo, para, entrega tudo. Quantos irmãos, com base nessas tentações, não anularam sonhos, não abortaram projetos, não sepultaram ministérios, estão hoje aí tristes, borocochô, porque o tempo passou e eles perderam a oportunidade. É o trabalho do adversário. Mas eu quero dizer algo para você: Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então não é porque você está ferido hoje que você vai continuar ferido. O Espírito Santo de Deus pode levantar você aqui nessa noite.
pode te ajudar, mas ele vai tentar levar a igreja a um comportamento mundano. No meio das tribulações, é muito mais provável que os nossos valores se afrouxem. Então eu deixo um conselho para os irmãos, um conselho para os jovens. Naqueles momentos que está tudo dando errado, é o momento que você não pode perder culto na igreja. É o momento que você não pode perder oração. Por quê? Quando está tudo desabando, os seus valores ficam bem frouxos. E uma tentação, por menor que seja, pode desvirtuar a sua fé, pode tirar o seu olhar de Cristo. Então a gente tem esse costume, né? Quando a coisa está muito complicada, a gente fala, não está valendo a pena, eu vou entregar tudo, eu vou parar. Não para não. Não para não. É nessa hora que Deus quer fortalecer você. É nessa hora que Ele quer colocar você diante dEle com mais força, com mais consagração, com mais dedicação. Segunda forma que o diabo pode se utilizar para tentar tornar inútil o trabalho da igreja é semear falsas doutrinas no seio da igreja, desviando os crentes da simplicidade do Evangelho. Irmãos, é muito comum nos nossos dias muitas bobeiras serem semeadas no meio da igreja, e isso começa a desvirtuar a nossa fé. Então toda época tem uma novidade que aparece. Então vocês lembram da quebra da maldição? Você é crente, você é lavado no sangue de Jesus, você foi justificado, mas pode ser que tenha uma maldição na sua vida ainda. E os crentes foram fazer cura interior, e os crentes foram correr atrás de revelação de tudo para tentar se livrar daquela maldição. Nada disso. Na cruz do Calvário, toda a maldição contra o crente foi desfeita. Jesus levou tudo sobre ele. Se você foi lavado no sangue, não tem encantamento, não tem macumba, não tem maldição, não tem nada. Mas surgiu aí, anulavam a obra de Cristo e os crentes lá chorando, dente de ouro. O povo passou entregando dente de ouro para todo mundo, meus irmãos. Nessa crise bem que podia aparecer um dente de ouro de novo, né, Levi? Para ajudar a gente, né? Imagina. Aparecesse uns 2, 3 aqui, eu resolvi meu problema já. Mas surgiu. E toda época surge uma novidade, surge algo novo, que ainda não era uma nova revelação. Então o diabo vai tentando semear falsas doutrinas no seio da igreja, desviando os crentes da simplicidade do Evangelho. A sua fé é simples, viu? A sua fé é muito simples. Cristo Jesus morreu pelos seus pecados. E Ele ressuscitou o terceiro dia. Aleluia! E porque Ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Aleluia! Essa é a nossa fé. Então se alguém vier com muito babim para você, o paraíso vai ser na terra. Não, só vai ter 144 mil lá no céu. Não, você tem que guardar. Para com isso. Você fala para ele, não, querido, a minha fé se chama Jesus. Ele é o meu Salvador, Ele me salvou, estou protegido com Ele. Você com todas essas doutrinas malucas, você está aí todo arrebentado, todo doido, todo frustrado. E a minha fé que é tão simples é Jesus. Você olha para mim, eu tenho esperança, eu tenho sorriso no rosto, eu tenho vitória para comprar. Deixa eu com Jesus, aleluia. Então ele vai tentando semear falsas doutrinas. Ele também dissemina contenda entre os crentes, desfigurando a unidade da igreja. Tem contenda no meio dos crentes ou não, meus irmãos? Ou não? Todo mundo se ama aqui, não é? Tá bom, de vez em quando a gente se estranha, não é? De vez em quando a gente troca comunhão por comunhão, não é? Acontece. E quem que está fazendo isso acontecer na igreja? O adversário. Porque ele sabe que se a nossa unidade é perdida, a eficácia da nossa evangelização também fica enfraquecida. Porque o mundo só vai crer em Cristo se nós formos um, como Cristo e o Pai são um. Então nós precisamos sinceramente desfazer todo esse trabalho que Satanás faz, se reconciliando com os irmãos, quebrando o orgulho, pedindo perdão, procurando estar em paz com todos. Estar em paz não é morrer de amores. Você não tem que abraçar o irmão, dar um beijo no rosto dele, um beijo na testa, fazer um cafuné, ai meu irmão te amo, ai gracinha de Jesus, nada disso. Mas você precisa ser capaz de olhar para ele sem rancor, olhar para ele sem mágoa, desejando que ele receba a bênção de Deus, desejando sinceramente que ele esteja melhor do que você. Então ao longo da caminhada, irmãos, tem irmãos que eu amo de dar abraço, e tem irmãos que eu amo amando.
Eu aqui, eles lá, mas eu quero eles bem, não quero eles mal, não tem problema isso. Agora, tomara Deus que Deus pegue a Mara. A Mara, não posso nem ver ela na minha frente. Eu vou encontrar ela ali depois da curva, eu vou. Se você tem esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, você está com a sua fé arrebentada. Você caiu no engano do diabo. Porque se você não consegue ver o seu irmão aqui na igreja, como é que você quer estar com ele lá no céu? Não tem jeito. Então o adversário também faz isso. O adversário também promove calúnias e intrigas para lançar as ovelhas contra suas lideranças, quebrando a autoridade espiritual e o governo de Deus sobre a igreja através do ministério. Irmão, você percebeu que calúnia que sai, boato que sai na internet é sempre contra líder? Você já viu boato na internet contra membro de igreja? Nunca tem. É sempre contra líderes. Por quê? Se as ovelhas ficarem contra os seus líderes, o governo da igreja, de Deus sobre a igreja deixa de existir. Porque Deus governa e preside a igreja através dos ministros que Ele levantou. Então, irmãos, é prudente para a gente não ficar passando nada para frente. Então, quantos aqui querem uma vida cheia do Espírito Santo? Não passe nada para frente. Se ouviu uma coisa, ouviu com o ouvido, guarda no bolso. Eu não vou passar isso para frente, eu não sei se é verdade. Porque se você passa uma mentira para frente, você é mentiroso também. E você é tão culpado quanto o primeiro que falou. Então o que você tem que fazer? Se ouviu, você fecha a boquinha, fica quietinho. Só uma pessoa pode saber esse caso: Jesus. Conta pela oração: Senhor, falaram para mim da irmã Élida. Como eu não sei, eu vou orar por ela. E por mim ninguém vai ficar sabendo de nada. Eu vou guardar a unidade da minha igreja. Amém? É fácil fazer isso, irmãos? Quem já recebeu aqui notícia de algum irmão aqui? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Você ficou sabendo? Fácil, deixa eu te contar, você nem sabe. Vou colar para você orar. É o telefonema da oração. Irmão José, nem te conto, viu? Vamos orar para o irmão Samarone. Irmão, isso parece espiritual, mas é diabólico. É diabólico. A melhor maneira de se sentir bem é falando que os outros são piores que a gente. Então, quando a gente fala mal de alguém, a gente está querendo, na verdade, falar bem de si próprio. Não é? E isso é diabólico. Eu só tenho que falar bem de uma pessoa, de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Ele que tem que colocar lá em cima. Não tem a necessidade de estar em evidência, nada disso. Então, não passe para frente nada. Preserve a unidade da igreja. Amém, meus irmãos? Então, temos que fazer isso. Versículo de número 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Louvado seja Deus. O retorno de Timóteo foi muito positivo, ele trouxe uma notícia muito boa para Paulo. E é interessante que nesse relatório que ele trouxe, duas coisas se destacaram. Você consegue identificar no verso quais são? Quem consegue identificar? A fé e a caridade. Duas características positivas dessa comunidade e duas características que nós precisamos verificar em nós para avaliar o nosso progresso na fé. Irmão, quantos irmãos aqui gostariam de saber exatamente como estão com Deus nesse momento aqui? Levante a mão bem alto. Se você pudesse fazer que nem a gente faz na faculdade, você acessa o site lá e você coloca o seu RA, seu registro acadêmico, e sai o seu boletim lá. Irmãos, ver aquilo no final do bimestre era uma bênção, não é? Dava uma satisfação. E se a gente pudesse fazer isso no céu, como é que seria? Você teria que avaliar duas coisas: a sua fé e o seu amor. A ortodoxia é o quanto que eu creio e no que eu creio, e a ortopraxia, como que eu vivo por causa daquilo que eu creio. Essas duas coisas têm que andar juntas. Não adianta crer certo e viver errado, e não adianta viver certo crendo errado.
As duas coisas têm que estar acontecendo. Você tem que ter a fé certa e você tem que ter a vida certa. Amém, meus irmãos? Amém. A fé tem que estar correta. No que você crê? Você já avaliou sinceramente o que você crê? O que você crê a respeito de Deus? O que você crê, o que você pensa sobre Deus, está de acordo com aquilo que Ele revelou a seu respeito na Escritura? Irmãos, a literatura evangélica no Brasil é tão vasta que a gente às vezes começa a comer coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, que são vendidas para a gente como se fosse Evangelho. E a gente começa aí a ficar meio ruim na fé. Então precisamos ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente lê, com as pessoas que a gente ouve, para a gente não se deixar levar por falsos ensinamentos. A fé tem que estar correta. Hoje muitas igrejas, elas negligenciando a fé correta, elas falam, não, tudo pode aqui. A gente aceita o homossexual, a gente aceita o adulto, aqui é tudo, que Jesus é amor, vinde a mim, todos que pode vir, vem para cá, a gente acolhe todo mundo, e a gente é melhor que os assembleanos, porque a gente tem obra, olha, eu tenho um orfanato aqui na minha igreja, vocês não têm, ou eu faço caridade, vocês não fazem. Então muita gente apresenta um viver correto, mas está querendo errado, não dá certo. Só que a gente também não pode ser fariseu, crendo certo, mas vivendo de uma forma equivocada, de uma forma errada. O que eu creio é tão importante quanto aquilo que eu vivo. Amém, meus irmãos? E como que eu sei o quanto que eu vivo? É pelo tamanho do amor que eu tenho. É pelo tanto que eu me importo sinceramente com o bem-estar do meu próximo, do meu semelhante. É aquele sentimento de impotência que a gente sente quando a gente vê um morador de rua caído no chão e a gente não sabe o que fazer para ajudar ele. E a gente fica incomodado, porque ali está uma pessoa por quem Jesus morreu, e ela está naquela situação precisando de ajuda. Eu ver o meu irmão sofrendo e eu começar a pensar em 1 milhão de maneiras de ajudá-lo, além da oração. Eu vou levar uma cesta para ele, eu vou levar uma ajuda para ele, eu vou indicar ele lá no meu trabalho para ele conseguir um emprego. É aquela disposição nossa de querer fazer o bem para qualquer pessoa, porque Jesus tem feito o bem para a gente tem que distribuir esse amor que Ele dá para nós. Então a igreja pode avaliar o seu crescimento no tanto que ela crê e no tanto que ela vive o Evangelho de Cristo. Nós podemos amar mais, meus irmãos, sim ou não? Sim. Quantos acham que é possível amar mais? Adore o nome de Jesus Cristo. Então muitas vezes a gente está esperando um cargo na igreja para fazer a obra, não precisa disso. Tem uma pessoa na sua rua passando necessidade, faz uma visita para ela. Ora por ela, leva o alimento para ela. Você está fazendo a obra de Deus sem carga e vai ter galardão naquele dia. Você pode ser o melhor funcionário na sua empresa? Seja. Você pode ser o melhor aluno na sua escola? Seja. Você pode ser o filho e a filha mais obediente, mais comportado em casa? Seja. Lava a louça para a mamãe. Aleluia. Parece que eu ouvi uns aleluia do lado de cá. Eu vou continuar que o mistério está desse lado aqui. Não é? Ajuda em casa. Dá uma ajuda. Mamães, coloquem as filhas para trabalhar em casa. Coloque elas para passar roupa, lavar roupa. Elas vão ser donas de casa. Um dia elas têm que aprender o que é ser uma mulher virtuosa. Não, minha filha não nasceu para isso. Ela vai estudar. Você está criando um monstro. Ensina ela a ser gente. Ensina ela a ser gente. Essa coitadinha aqui da Alice, eu chego, irmãos, eu solto o sapato na sala, eu falo assim, Alice, guarda lá na área para mim. E ela pega e ela vai guardar. E quando eu peço para tirar a meia, está fedida. E ela puxa a primeira, papai, não está gostoso. Eu falo, não estou nem aí, pode tirar outra. Você vai casar. E ela tira e leva. Tem que ensinar desde pequeno. Agora, irmão, a gente vai dando as coisas para os filhos sem responsabilidade, não mostrando para eles o preço por trás disso, nada disso. Você quer um sapato novo? Tu vai lavar a louça a semana inteira. Tu quer uma roupa nova? Arruma esse quarto bagunçado. Você quer que tenha a minha bênção para namorar? Cuida das tuas coisas, senão eu vou chamar o teu namorado aqui para ver a desordem sua.
Amém, meus irmãos? Não está nem no sermão isso, então quem tem ouvidos ouça. A gente tem que viver, não é? Tem que viver. Fazer alguma coisa, se envolver, meus irmãos. Porque senão a gente vai crescer uns crentes estranhos. Uns crentes que é muito evangélico, mas é pouco cristão. E Deus não está nesse negócio. Amém, meus irmãos? Então, o que você crê é tão importante quanto aquilo que você vive. Não dá para separar. Se você tem a fé certa, você tem a vida certa. E você só pode falar que tem a vida certa se você tem a fé certa. Amém? Verso 7 e verso 8. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Essa declaração de Paulo nesses 2 versos, ela tem uma aplicação diretamente ligada para o trabalho desses senhores que estão aqui, daqueles que presidem a igreja. Por quê? Paulo estava apreensivo, sabendo que aqueles irmãos podiam estar sofrendo e quase sucumbindo na fé. Então ele fala: olha, em toda a nossa necessidade e tribulação, por causa daquilo que nós ouvimos a respeito de vocês, a gente adquiriu bom ânimo. Irmãos, ser um líder exige uma renúncia enorme. Muitas vezes a gente não para pensar nisso. Muitas vezes a gente não tem essa dimensão do que significa ser um líder na igreja. Ser um líder na igreja significa que você vai ter que dividir a sua vida, que já é muito apertada, no meio pelo menos. Metade dela vai ser destinada à obra de Deus, e a outra metade você vai cuidar do profissional, do familiar, do pessoal. Os líderes da igreja muitas vezes não têm os melhores cargos, porque não puderam correr atrás de um preparo maior para poder cuidar da igreja. Então eles vão o tempo todo ficar naquela dualidade. Ele não é um obreiro 100% porque ele tem a vida dele para cuidar, e ele não é um profissional 100% porque a igreja exige o tempo dele. Quantos dos senhores passam por isso aqui? Passamos por isso. Enquanto muitas vezes os membros estão festejando, os líderes estão chorando, visitando, orando para Deus ter misericórdia de pessoas, se ocupando com diversos assuntos para promover o bem-estar para alguém que está sofrendo. Muitas vezes compra a gente faz a cada 2, 3 meses, porque não dá tempo de fazer. Não dá. Você vai planejar uma viagem com a família, no sábado de manhã, na sexta noite, o irmão está numa situação difícil. Aí você olha para a esposa, bal viagem. Vamos cuidar da ovelha agora. Não pode morrer ninguém. E numa igreja grande dessa, não é? Então você já parou para pensar tudo que o seu líder, do seu departamento, o pastor da igreja, os ministros da igreja passam para cuidar de você? A gente tem que ter essa consciência, irmãos, porque a gente às vezes acredita que só a gente sofre, a gente cria uma situação que o mundo gira à nossa volta. Mas não é assim, meus irmãos, todos têm dificuldades, todos sofrem, e é seu papel não apenas exigir ser ajudado, mas ajudar também. Quando Paulo recebe a notícia de que aqueles irmãos estavam bem, aquilo encheu o coração dele de ânimo. Você sabe o que enche o coração do pastor de ânimo? É ver a igreja bem, é ver a igreja prosperando. Você quer deixar um pastor contente? É o que eu estou vivendo aqui no Carlos Lourenço agora. É você chegar na terça-feira aqui, está todo mundo de joelho dobrado, orando, buscando a face do Senhor Jesus. Isso dá ânimo, sinais de saúde na igreja. E a gente perceber que agora quase todo domingo nós temos pessoas aqui na frente aceitando Jesus como Salvador. Isso dá ânimo. É a saúde de Deus alcançando a igreja. Então nós precisamos sinceramente procurar no nosso crescimento espiritual parar de dar trabalho e começar a trabalhar. Esse é o caminho da ovelha. Quantos querem ser ovelhas fortes aqui? Então você tem que ter o seguinte pensamento: eu preciso crescer a ponto de não dar trabalho mais e começar a trabalhar para a obra do Senhor. Quantos querem trabalhar aqui? Adoro o nome de Jesus Cristo. Então pense nisso. Paulo se sentiu animado ao ver que a fé dos irmãos não havia desfalecido
no meio da tribulação. E os líderes se veem fortalecidos quando aqueles que eles cuidam decidem viver para a glória do nome de Jesus. Verso 9 e verso 10. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Marque na sua Bíblia essa expressão: suprir o que falta à sua fé. Irmão, nenhum de nós aqui está pronto, viu? Todos nós aqui temos algo para melhorar. Amém, meus irmãos? Amém. Agora tem gente na igreja que acha que está pronto? Sim ou não? Você já foi falar com alguém que está se arrebentando e ele fala assim: eu sei o que eu estou fazendo. Quem já passou por isso aqui já? Irmão, não faz isso. Não, estou convicto. Irmão, não fala, pelo amor de Deus, irmão, muda. Não, isso eu não vou fazer. Pessoas que pensam que já estão prontas. Paulo aqui ele destaca o desejo dele. Por que eu quero voltar pessoalmente para Tessalônica? Timóteo foi. Eu já sei que vocês estão bem, mas eu quero voltar. Por quê? Eu quero suprir o que falta à fé de vocês. Eu sei que vocês, como discípulos, sempre têm algo mais para aprender. O discípulo sempre tem algo mais para aprender, viu, meus irmãos? Quantos creem nisso aqui? Então, irmão, se a gente chega num ponto que a gente acha que já não há nada a ser acrescentado à nossa fé, nós já naufragamos na fé. Então, quem tem um coração de discípulo, ele é um eterno aprendiz. Ele sabe que ele sempre pode ser enriquecido com mais e mais da graça de Deus. E quando a gente tem essa postura: Pai, eu não estou cheio ainda, tenho espaço para crescer mais, Deus começa a derramar o seu Espírito sobre nós. Deus só enche quem sabe que está vazio. Quantos estão vazios aqui querem estar cheios? Adoro o nome dele nessa noite. Então Paulo tinha esse sentimento. Nós devemos ser pessoas que precisam ser acrescentadas em algo. E também precisamos ser pessoas que têm algo a acrescentar. Na igreja, irmãos, um completa o outro. Então, eu tenho características que vão completar o Micael. E o Micael tem características que vão completar a minha vida. Um vai completar o outro. Nós não estamos prontos ainda. A gente pode suprir o que falta à fé do nosso irmão. Então, o que você pode suprir na fé dessa pessoa que está do seu lado? Dá uma olhada para ela. O que você pode fazer para suprir a fé dela? Você pode fazer uma oração por ela, você pode dar um conselho para ela, você pode fazer uma visita para ela, você pode ensinar algo para ela, você pode cooperar com ela em alguma tribulação que ela está passando. Irmãos, a igreja é 100% envolvimento, você tem que estar envolvido com tudo. Você tem que estar envolvido com o que está se passando na vida do seu irmão, para que você possa suprir o que falta à fé dele. Amém, queridos? Você tem algo para acrescentar na minha vida? Sim ou não? Amém, eu preciso de você, e você precisa de mim também. Verso 11 e verso de número 12. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Eu vejo nesses dois versículos duas coisas interessantíssimas. A primeira, sabendo da impossibilidade que Paulo tinha de ir até Tessalônica, ele ora que o próprio Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Eu não consigo ir, mas Deus vai intervir e Ele vai preparar isso para mim. Constantemente, meu irmão, minha irmã, você vai se ver diante de situações que não tem jeito, que não está indo, que não está acontecendo. Quem está hoje numa situação que não está acontecendo nada e você está preocupado com isso? Você está esperando algo que não está acontecendo. Levanta a mão quem está passando por isso aqui hoje. Paulo ensinou para você. Paulo orou que o nosso Pai prepare o caminho. Que o nosso Pai prepare essa vitória para mim. Quando alguma coisa não está na sua mão, está na mão de Deus. Quando você não está conseguindo, é hora de você lembrar que existe um Deus lá no céu, que você pode confiar nele.
sei por quê, mas eu vou colocar isso nas tuas mãos, aleluia, e com certeza o Senhor vai preparar o meu caminho até essa vitória que eu estou esperando. Então Paulo, sendo o homem que ele era, de profunda sabedoria, de profunda maturidade, ele reconhecia as suas incapacidades, e ele entregava elas na mão de Deus, e Deus então lhe dava a vitória que ele necessitava, que a gente possa humildemente reconhecer que tem coisa que não dá, que tem coisa que não vai para a gente, mas para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas, aleluia. E aqui eu vejo uma segunda coisa. Paulo orou porque ele queria pessoalmente estar com os irmãos, mas ele também fez uma oração específica pela igreja. Uma oração que nós, líderes, precisamos fazer em prol dos nossos liderados. Ele orou que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. Irmãos, a igreja cresce e amadurece na fé quando o seu amor é acrescentado dia após dia. O maior termômetro da espiritualidade de uma igreja é o tamanho do amor que ela nutre pelos seus irmãos, pelos membros que a compõem. Então, eu como bom pentecostal, eu amo aquele culto, irmãos, que Deus visita a gente. Quantos gostam de cultos cheios do poder de Deus aqui? Coisa linda, irmão, coisa linda. Os crentes sendo renovados, falando língua estranha, visões, profecias, curas. Irmãos, eu amo isso. Como pentecostal, quero ver isso todos os dias na nossa igreja. Mas eu sei que não é isso que determina o quanto que a gente está próximo de Deus. Não é isso que determina. O que determina a nossa maturidade é o tamanho do amor que nós sentimos. Porque quanto maior é o amor, menor é o orgulho. Aleluia. Quanto mais você ama o seu semelhante, menos você se ocupa com o seu próprio ego. Mais você fica parecido com Jesus, que não buscou seus próprios interesses. Ele se preocupou com a salvação eterna dos pecadores. Ele abriu mão da sua glória para salvar cada um de nós. Será que nós temos essa disposição de abrir mão da nossa própria vida pelo nosso irmão? A oração nossa deve ser que o amor da nossa igreja cresça. Irmão, se o amor crescer, a fofoca diminui. Se o amor crescer, a desigualdade diminui. Se o amor crescer, menos dissensões e brigas a gente vai ter na igreja. Agora, quando o amor vai minguando, é briga, é confusão, é fofoca, é calúnia, é irreverência, é mascação de chiclete, é tudo que não pode ter na igreja. Agora, quando o amor está grande, aleluia, eu já entro na igreja querendo abraçar o meu irmão, eu já quero encontrar alguém triste para animar ele, eu estou sempre disposto. Meu pastor fala assim: vamos fazer a obra, vamos. Eu estou tão cheio de amor por Jesus que eu quero distribuir esse amor para o meu semelhante. Se a gente quiser mais comprometimento, precisamos de mais amor. Quisermos mais santificação, precisamos de mais amor. Quisermos mais unidade na igreja, precisamos de mais amor. O amor é um vínculo, irmãos, o elo da perfeição. É o amor que une tudo. E nós precisamos disso na nossa vida. Quantos querem um avivamento poderoso de Jardim Carlos Lourenço? Ele vai acontecer quando a gente sinceramente buscar cultivar o amor de Deus em nosso coração. O amor é tão importante que Paulo vai associar a maturidade no amor com a condição de estarmos irrepreensíveis diante de Deus. O versículo de número 13, ele nos traz aqui uma poderosa mensagem, um aviso de Deus para nós. E esse aviso está totalmente vinculado com o tema amor. Está escrito assim: que Ele fortaleça os seus corações, para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Por que nós precisamos crescer no amor? Por que nós precisamos nos tornar pessoas maduras na fé? Por que nós precisamos amadurecer no amor para cuidarmos cada vez menos dos nossos próprios interesses
e mais os interesses de Deus? Pela eminente vinda de Jesus Cristo nas nuvens do céu. Ele não está vindo buscar qualquer igreja. Ele está vindo buscar uma igreja que foi fortalecida no coração. E esse fortalecimento que Paulo fala, um fortalecimento para que sejamos irrepreensíveis em santidade. O que significa nesse contexto aqui, irrepreensível em santidade? Você vai ver no capítulo 4 que Paulo vai expandir o tema santidade, mas nesse contexto imediato, ser irrepreensível em santidade é ser plenamente maduro no amor. O amor é o tema de todo o capítulo 3. Em todo momento cresçam no amor, tenham mais amor, tenham amor uns pelos outros, e agora sejam irrepreensíveis em santidade. Ser santo é ser separado. Assim como o Deus que é santo, Ele é um Deus que amou. Nós nos separamos para Ele, nos associando com o amor que Ele tem. Você quer saber o quão santo que você é? Não é o comprimento da roupa que você usa, não é a quantidade de línguas que você fala, não é a quantidade de visões que você tem. Tudo isso é importante, mas a sua santificação está completamente associada com o tanto que você ama, porque o amor te associa com Deus. Quanto mais amoroso pela fé você for, mais parecido com Jesus você é. Só que essa é uma chamada difícil da gente engolir, porque mudar a aparência é muito fácil, irmãos. Mudar o linguajar é muito fácil. Agora mudar o coração exige um trabalho do Espírito Santo profundo. Nós estamos dispostos muitas vezes a trocar de roupa, a trocar de linguajar e até trocar de companhia. Mas quantos estão dispostos a ter um coração como que ele teve? Para amar como ele amou, para perdoar como ele perdoou, para se compadecer como ele se compadecia. Isso não é para mim, deixa isso para o pastor da igreja. Não. Se quisermos naquele dia sermos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus, nossa vida deve ter uma assinatura de amor. Quem olhar para nós deve ver em nós o amor de Jesus Cristo, o acolhimento de Jesus Cristo, o perdão de Jesus Cristo. Precisa ver em nós o coração que está se movimentando em direção das pessoas, para ajudar, para socorrer, para fortalecer. Um amor disposto a deixar de lado os próprios interesses, para que alguém seja transformado pelo amor de Deus que está em nós. É um amor missional, um amor que nos torna parecidos com Jesus. Será que nós somos parecidos com Jesus? Será que a agenda de Jesus teria os mesmos compromissos que a nossa agenda tem? Será que os alvos de Cristo são os mesmos alvos nossos? Vivemos um tempo, irmãos, de tanta individualidade. Cada um por si, Deus para todos. Mas a comunidade que vai estar irrepreensível em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, é uma comunidade que anda de mãos dadas. Se um cair, todos trabalham para levantar aquele que caiu. Se um chorar, todos enxugam suas lágrimas. Se um fracassar, todos se põem de joelhos para que essa pessoa fracassada se levante. Porque agora nós somos irrepreensíveis em amor, perfeitos em maturidade, plenos e maduros no amor cristão. Quantos querem entrar por esse caminho aqui? Amém, Jesus. Isso vai exigir muito de você. Vai exigir toda a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida vai encontrar. Aleluia. Que Deus nos ajude nesse dia em que Cristo voltar com todos os seus santos, que nós possamos ser encontrados diante dele com um coração como o dele, transbordando em amor, vivendo de tal modo que quem olhar para nós veja a presença de Jesus na nossa vida. Fique de pé em nome de Jesus.